Olá, sou Francisca Querubim, médica veterinária, comportamentalista, adestradora de animais, adestradora de animais para propaganda, e hoje eu vou contar para vocês como o mundo da publicidade com cães funciona por dentro. Muitas pessoas ficam curiosas de saber como que é isso e poucos tutores têm a chance de ver o que realmente acontece num set de gravação, o que acontece nos bastidores. Eu vou passar um pouquinho sobre a minha experiência em set de gravação. Preciso falar para vocês sobre a realidade por trás das câmeras, porque tem vários tipos de propaganda e cada uma de um jeito. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre as longas horas de espera. Muitas vezes a gente imagina que as filmagens são rápidas, que o cão chega na gravação, entra em cena e imediatamente, logo que gravou, ele já pode ir embora. Mas, na verdade, não é bem assim que acontece, porque geralmente tem um roteiro de gravação e o cão e os tutores podem passar longas horas no set de filmagem. Às vezes o cão tem mais de uma cena e às vezes no roteiro tem algumas cenas entre a cena do cão e o cão precisa esperar. O que acontece também, às vezes, é que o cão cansa e ele precisa de um tempo para descansar e a cena dele não vai ser uma atrás da outra. Também pode acontecer de ter um atraso por causa de ajuste técnico, ou por causa da iluminação, ou até mesmo por causa de outras cenas que estão sendo filmadas e que atrasaram, e aí uma coisa vai puxando a outra e acaba acontecendo esse atraso para todo mundo. E aquilo que eu falei para vocês, né, quando tem a iluminação, por exemplo, precisa da iluminação do sol nessa cena, e acontece de vir uma nuvem bem na hora, então acaba atrasando um pouquinho. E aí o cão, às vezes é a cena dele, às vezes não é, mas vai acabar afetando nele. Então é fundamental que o cão ele esteja calmo e paciente, mesmo esse ambiente cheio de distração, ele consiga ficar bem, enquanto ele não estiver atuando, ele consiga descansar, roer um ossinho, por exemplo. Nosso desafio é manter esse cão confortável e focado durante esse momento de espera. A gente precisa, como tutor, estar preparado para entender e para acalmar o cão, garantindo que ele não fique se estressando, que na hora que ele precisa atuar ele não perca o foco. Os ambientes, eles são muito cheios de distração, então esse é um ponto bem importante para destacar. Acredite-se muitas vezes que um set de filmagem é um lugar controlado, silencioso, com pouca gente, e que o cão vai ficar tranquilo ali para receber os comandos e conseguir executar. Mas o set de filmagem ele é um ambiente muitas vezes bem caótico, ele é cheio de pessoas, tem os câmeras, tem o pessoal da luz, tem o pessoal do som, tem muita distração, porque muitas vezes tem equipamentos que precisam se movimentar, às vezes tem barulhos inesperados, então isso pode dificultar a concentração do cão se ele não foi dessensibilizado a isso. Por isso é crucial que esse cão ele seja capaz de ignorar essas distrações e que ele consiga seguir os comandos com precisão, mesmo tendo coisas que tirariam o foco. Por isso a gente tem que fazer o treinamento de sensibilização antes. E isso vai fazer com que você faça um treinamento sólido e que teu relacionamento de confiança com o cão seja muito bem estabelecido. No meu curso eu ensino passo a passo para vocês, desde o treinamento básico até o treinamento avançado e a da sensibilização a estímulos que acontecem no set e até estímulos fora de casa, né, para você fazer esse treinamento, para que o cão seja capaz de ignorar ou de continuar executando os comandos mesmo tendo essas coisas e que para ele não seja algo estressante e que a comunicação de vocês flua do melhor jeito possível. Existe também a necessidade de repetir, né, a cena muitas vezes. Então, geralmente eu converso com os tutores e eles trazem esse questionamento se o cão faz o comando, por exemplo, uma ou duas vezes e não precisa fazer mais. A gravação termina, ele pode ir embora ou pode ir para a próxima cena. Mas, na verdade, as cenas, muitas vezes, elas precisam ser repetidas várias vezes e não só por causa do cão. Às vezes, a câmera, naquele momento, perdeu um pouquinho do ângulo da imagem ou então ter que fazer algum ajuste técnico com luz ou com som. Ou às vezes tem criança, tem outras pessoas na cena e o cão fez e a outra pessoa, a criança não fez, então é necessário repetir várias vezes, né? Então muitas vezes também o diretor às vezes não gostou do jeito que foi feito, ou então o cliente, né, que também está assistindo normalmente ali, no mesmo momento não achou que ficou como deveria ser e precisa fazer. Então o cão precisa ser resistente, repetir mais vezes e se manter na mesma energia e foco a cada repetição. E também para ele não pode ser algo frustrante, algo que ele perca o interesse, ou algo ruim e forçado. Por isso é importante a gente manter o cão motivado e disposto a repetir a cena quantas vezes for necessário. Eu ensino vocês como motivarem os seus cães, como fazer com que o treinamento para eles seja algo legal,
como você vai fazer com que esse comando fique bem firmado, você vai aumentar as repetições e também o tempo do cão em cada posição, porque ele vai precisar durante a propaganda fazer isso, né? Por exemplo, fazer um fica de 5 minutos, de 10 minutos. E ele precisa se sentir bem, feliz, fazendo esse treinamento e não frustrado e forçado. Agora vamos falar um pouco sobre a interação com os estranhos, porque muitas vezes na propaganda ele vai atuar com o estranho e esses estranhos vão ser os tutores dele da propaganda. Então ele vai ter que atuar e ser capaz de fazer conexão com essas pessoas, com os atores, com os figurantes e até mesmo com membros da equipe que vão estar ali. Essas interações, elas incluem muitas vezes o cão ser tocado, ganhar carinho, ser abraçado. Por isso o cão é preciso ser bem socializado, treinado para trabalhar com pessoas diferentes. A gente vai precisar fazer esse treinamento em locais pet friendly, é bem legal, se vocês tiverem amigos, pessoas da família, para que isso não gere também ansiedade ou desconforto no cão. Por isso é muito importante a gente conhecer também os sinais de calma, que são os sinais que o cão dá pra gente quando ele tá com desconforto, excitado, né? Ou então aquilo ali tá sendo difícil para ele conseguir fazer. Muitas vezes a gente precisa de uma precisão muito clara do que o cão tem que fazer. E muitas vezes as pessoas acham que só com comandos básicos e seguindo o roteiro vai dar tudo certo e não vai ter problema nenhum, mas as exigências podem ser muito mais complexas e precisa, por exemplo, o cão andar de uma maneira específica, às vezes ele precisa olhar para determinada direção, às vezes ele precisa realizar um movimento coordenado com a câmera. Então a precisão é algo essencial, porque um pequeno erro pode resultar em tomadas repetidas mais vezes ainda. Então a gente precisa fazer com que o cão consiga seguir, por exemplo, um objeto com olho. Isso já aconteceu algumas vezes na propaganda, né? O cão ficar assim, ó, por exemplo, ir para cima, para lá, ou então de baixo para cima, de cima para baixo. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer essa indução bem pertinho do cão. A gente vai ter que fazer uma distância maior, porque a nossa mão induzindo vai fazer reflexo na câmera. Então, a gente precisa treinar esses comandos numa distância um pouco maior para que o cão seja capaz de obedecer sem estar grudado na gente. Esses movimentos precisos, eles são bem importantes e muitas vezes eu já vi isso acontecer em propaganda. Então, assim, coisa que você acha que é super fácil, tem uma cena que é só o cão ficar na escada esperando alguém descer e daí quando a pessoa passa ele vai atrás dela e a pessoa senta, ele senta ali do lado e tal. Mas tudo isso são vários comandos, né? Senta, fica, seguir a pessoa, ir até o lugar onde a pessoa vai, sentar e deitar do lado dela. Então, a gente precisa ir treinando esses comandos porque senão o cão na hora não vai conseguir executar. A gente não vai saber tudo que vai ser pedido pra gente para propaganda antes dela vir, mas é bom a gente treinar o básico, pelo menos muito bem treinado. Outro item que é muito importante a gente falar, pressão do tempo. Muitas vezes os tutores que vêm conversar comigo, eles têm uma expectativa que a gravação de comerciais e das propagandas, ou até mesmo sessão de fotos, vai ocorrer sem pressa. Então isso vai permitir com que o cão execute no próprio ritmo, no tempo dele. Porém, o tempo de um set de filmagem é muito caro. Normalmente as pessoas fazem uma locação do lugar, tem muita pressão para que tudo seja feito rapidamente. Então isso significa que o cão ele vai precisar ser capaz de realizar essas tarefas exigidas sem atraso, né? Então a gente já precisa chegar no horário do set, porque tem todo um cronograma, e o cronograma é bem apertadinho, né? Então, normalmente é do início que chega ali a montagem, e depois começa a gravação até o fim, até o pessoal poder desmontar, tem tudo certinho feito ali. Normalmente tem um horário para acabar, precisa acontecer tudo da forma com que foi planejado. Então, o cão precisa agir sem hesitação para não comprometer o cronograma da produção. No curso eu fiz esse passo a passo do treino para vocês, que se vocês seguirem direitinho, vocês vão ver como o cão de vocês vai conseguir fazer tudo o que precisa, né? Vocês têm que fazer uma rotina de treinamento diário, aquilo que eu já comentei em outro vídeo, não precisa ser uma sessão de treinamento longa, 5 ou 10 minutos por dia, 2 vezes por dia, já é o suficiente para que o cão se condicione aos comandos e às situações que você vai ter que passar dentro de uma gravação. A manutenção da calma sob pressão também é algo que é muito importante falar, porque quando a gente fica estressado, muitas vezes a gente passa isso para eles mesmo sem falar. Se a gente tiver, né, com um gesto, com um olhar ou com uma tensão ali que o cachorro perceba, ele não vai conseguir ficar relaxado e confortável. Então é bom a gente saber que a gente tem horário, que tem que fazer as coisas, e se a gente treinou, se fez tudo certinho, não tem porque não dá certo. A energia e o ritmo do set, eles podem ser intensos, né? Tem momentos em que o cão pode ficar sobrecarregado ou até mesmo estressado com a situação, né? Tem luzes brilhantes, múltiplas tomadas e até mesmo o comportamento de outras pessoas ali no set
pode afetar o cão, pode o equilíbrio dele emocional não ficar bem. Por isso que eu acho importante, né, você ficar atento aos sinais de estresse, aos sinais de calma, como eu falei para vocês, e saber acalmar o cão nessa situação. Se for necessário pedir para esperar um pouco, lógico, todo mundo tem que saber. Pausas estratégicas, sessões curtas de brincadeira. Então, o cão se estressou muito, vamos dar uma coisinha para ele morder aqui, vamos jogar um brinquedo, ele traz de novo, vamos colocar ele para descansar, se for isso que ele estiver precisando. Então, às vezes, a gente consegue também conversar com o pessoal da produção e dar uma pausinha, gravar, por exemplo, só captando mais as pessoas depois do cão, uma flexibilidade, né, e adaptação na rotina da gravação, também são pontos importantes para a gente destacar aqui. Muitas vezes cria-se uma expectativa de que tudo segue um roteiro pré-definido e que nada vai sair desse roteiro, né? Mas, como eu já falei para vocês antes, né, o set ele pode mudar às vezes, né? Porque o diretor às vezes decide alterar alguma cena ou adiciona um novo elemento de última hora, ou às vezes aquilo que eu falei para vocês precisa de uma luz X, ou não pode ter o sol, ou tem que ter o sol. Então, se não tiver naquele momento e tava essa cena com sol, daí vai ficar esquisito, né? Numa tomada ter sol, outra não. E pra gente isso aí pode parecer bobeira, mas no mundo da publicidade isso faz diferença. Então, às vezes ocorre essa necessidade de fazer uma mudança e de ajustar esse desempenho do cão conforme é necessário. Por isso, a gente precisa manter essa flexibilidade no treinamento, preparar o cão para responder a comandos variados. Muitas vezes acontece, né, de pedir uma coisa, às vezes na hora a gente precisa fazer algo a mais ali, claro que mais básico, mas por isso é bom a gente ter bem gravados os comandos básicos do cão. Então, agora eu queria falar um pouquinho também sobre os desafios de trabalhar no set, a manutenção do foco do cão no ambiente caótico ali do set, muitas vezes é um desafio. São ambientes movimentados, com muitas pessoas, equipamentos, luzes, sons diferentes, gente se movimentando para lá e para cá. Então, manter o cão focado nas tarefas dele, em meio a esse turbilhão de coisas acontecendo, de distrações, é um grande desafio para nós. Por isso, o cão ele precisa ser treinado para ignorar esses estímulos externos e conseguir se manter focado nos comandos, no tutor ou no adestrador que estiver ali no momento, mesmo nesses ambientes caóticos. Por isso, é necessário um treinamento avançado e muita prática em locais diferentes. A gente vai iniciar, lógico, treinando em casa, mas depois precisará treinar em outros locais. Às vezes é necessária uma adaptação rápida à mudança, e isso vai ser um desafio para nós, para o cão também. Então, as coisas podem mudar ali no set, os diretores podem alterar, como eu falei, às vezes a cena, pode alterar o ângulo da câmera, ou então às vezes adicionar algo novo ali, algum elemento que a gente não estava esperando antes. E o cão ele precisa ser capaz de se adaptar a essas situações e que isso não seja estressante para ele. Para como que ele vai fazer isso de forma rápida e eficiente? Tendo feito o treinamento básico antes, para que o cão seja flexível e que ele consiga ficar bem com essa situação. Eu acho que, acima de tudo, o bem-estar deles tem que ser o nosso foco principal. Por isso que é muito importante a gente ter a rotina. Rotina de treinos, rotina de carinho, de a gente estar junto com eles ali, momentos de relaxamento mesmo, né? Controlar o nível de energia do cão também pode ser um desafio. Algumas cenas exigem que o cão tenha um alto nível de energia, por exemplo, enquanto outras o cão precisa estar mais sossegado, mais relaxado, ficar deitado às vezes por um tempo. Para a gente conseguir manter esse equilíbrio, né, entre esses dois estados, a gente vai precisar fazer um treinamento antes, isso é muito desafiador. Então, às vezes tem mais de um dia de gravação, né? Por isso, você precisa regular o nível de energia do seu cão, utilizando, né, as técnicas que eu vou ensinar para vocês, fazer momentos de descanso e momentos de brincadeira. Então, se você precisa, às vezes, que o cão fique mais sossegado, mais tranquilo, às vezes vai precisar gastar um pouquinho a energia dele antes dele entrar em cena. Se você vai precisar que ele faça uma cena em que ele vai ter que correr mais, que ele vai precisar se exercitar mais, deixa ele descansar antes de entrar em cena para que ele consiga fazer isso bem também. Ensinar uma precisão e consistência, né? O cão no set, muitas vezes ele precisa realizar o mesmo comportamento várias vezes, como eu já disse para vocês antes, e de maneira idêntica ou muito parecida. Para garantir que essas tomadas saiam bem, para que seja tudo perfeito, a gente vai precisar ter uma consistência. E é difícil, às vezes, a gente conseguir manter o cão fazendo tudo certinho, especialmente comandos mais complexos. Como que a gente vai fazer para solucionar esse problema? Então, a gente vai fazer um treinamento focado na precisão. Isso é essencial. Repetições frequentes, recompensas valiosas por cão,
consistência, né? Isso ajuda muito o cão a entender que ele precisa executar os comportamentos de maneiras precisas, independente do número de vezes que ele precise fazer isso, independente do local onde ele está. Mas então, para isso, treinamento diário. O gerenciamento do estresse e da ansiedade. Então, muitas vezes é um desafio para a gente o ambiente do set e ele pode ser estressante para o cão. Por isso, a gente precisa trabalhar em casa, fazer o treino de sensibilização e levar em conta os sinais que o cão está dando pra gente. Então, em casa, a gente vai fazer o treino primeiro num ambiente que não tenha nenhum outro estímulo que vá ser ruim para o cão, que vá desestabilizar o cão, numa distância em que o cão consiga visualizar, né? Por exemplo, a luz, o som, essas coisas, e ele fique tranquilo. E no set, às vezes, mesmo a gente fazendo esse treinamento, né? Pode ocorrer situações em que o cão fica estressado, o que a gente vai fazer? Dá uma pausa, faz um momento de carinho, descontrai o cão, deixa ele mais sossegado, conversa com o pessoal da gravação. Às vezes você consegue também fazer com que algo que não esteja sendo legal para o cão fique mais distante. Trabalho com outros animais ou com pessoas. Muitas vezes, né, a gente tem esse desafio e o cão ele precisa interagir com outros animais ou então com pessoas que ele não conhece dentro de um set. E essas interações, elas podem ser desafiadoras. Por exemplo, um cão que não está acostumado com criança, para ele vai ser difícil se ele tiver que trabalhar com criança e se ele ficar muito agitado no momento, ou então se ele realmente não gosta de criança. Então a gente tem que pensar nesse momento se a gente realmente vai mandar o cão como opção para essa propaganda, porque pode ser estressante para ele, pode ser algo que vai ser ruim para todo mundo ali. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Lógico, se tiver a possibilidade, se não for algo estressante para ele, fazer a interação com essas pessoas, fazer o treinamento prévio para que quando tiver que atuar, ele consiga fazer isso tranquilo. Repetição das cenas com precisão também é algo que é um desafio grande e mesmo que o cão execute uma cena perfeitamente, pode ser necessário que ele tenha que repetir mais vezes. Como eu falei para vocês, não depende só dele. Às vezes é a luz, às vezes é a câmera, às vezes é o ângulo, às vezes são as outras pessoas que estão na cena e alguém não fez exatamente do jeito que era. Então, precisa repetir mais vezes e é muito importante a gente ter feito o treino antes para que o cão não fique frustrado e também que não seja tão cansativo para ele, lógico, né? Como eu falei para vocês, às vezes dependendo da cena vai demandar mais do cão e a gente vai ter que conversar com o pessoal da produção antes, essa cena a gente não vai conseguir gravar mais do que 3 ou 4 vezes, porque isso é muito cansativo para o cão, ou então a gente vai gravar 2, 3 vezes e a gente pausa, o cão descansa e depois volta. A coordenação com o pessoal da equipe e da produção é algo muito importante, então a gente tem que ter essa parte muito afinada, né? O trabalho é uma equipe mesmo, né? A produção, o adestrador, o tutor, o cão, então o pessoal mesmo que trabalha com a máquina, com as câmeras, todos são profissionais e essa coordenação às vezes ela é complicada, especialmente quando o tutor precisa garantir que o cão esteja pronto no momento certo, na posição certa e às vezes algumas coisas não estão ajustadas. Por isso é bom a gente ter uma comunicação muito boa, a gente passar para o pessoal da equipe as necessidades do nosso cão, como é o comportamento dele, ver, né, já o cronograma de filmagem, ver se vai ter algo ali que vai ser mais desafiador, para que a gente garanta o bem-estar do cão, para que a gente garanta que as coisas que vão estar ali não vão ser ruins para ele. E entrando aí, então, aproveitar no próximo ponto, que é o bem-estar do cão durante as longas horas de filmagem. Esse é um desafio bem grande que a gente tem. O dia da filmagem ele pode ser longo, né? Como eu falo para vocês, às vezes é 1 ou 2 horas, mas às vezes é a diária. Né? Então, às vezes, se o cão for para um filme, vão ser várias diárias. Então, a gente precisa garantir que o cão tenha acesso à água, à alimentação, à caminha dele, para poder ter o descanso adequado. A gente tem que se planejar, ver cuidadosamente, né, antes do dia da filmagem, o que vai ser necessário levar, se o pessoal da produção precisar ver alguma coisa para o cão também, conversar com o pessoal da produção antes, para que eles consigam garantir que vai ter essas coisas para que o cão não tenha essa dificuldade quando estiver lá, para que ele não fique sobrecarregado tanto fisicamente quanto mentalmente. O ponto, né, que eu já tinha comentado com vocês antes, que é muito desafiador também, é manter a motivação do cão alta, né? Nesse ambiente de set, ele manter a motivação do cão pode ser muito difícil, especialmente quando a gravação ela se prolonga demais, né, por muitas horas, ou então quando o cão precisa realizar uma tarefa que ele tem que repetir mais vezes, que é algo mais difícil para ele. Então, variar as recompensas, incluir momentos de diversão, momentos de descanso, como eu falei para vocês entre as filmagens, é algo que vai ajudar a manter o cão motivado. O tutor deve ter sempre, né, criar uma associação positiva com o trabalho,
para que o cão veja as filmagens como se fosse realmente uma brincadeira, uma experiência agradável para ele e não algo cansativo e algo que vai estressar demais ele. Muitas vezes as pessoas não têm uma noção de como é esse trabalho da propaganda e acha que é algo muito simples, mas como eu falei para vocês, como a gente tem que pensar sempre no bem-estar do cão em primeiro lugar, a gente tem que preparar eles para que eles possam fazer esse trabalho e fiquem bem, e se divirtam, que para eles seja algo legal. Para isso, muitas vezes a gente vai ter que também conversar com o pessoal da produção. Lógico, como eu falei para vocês, às vezes tem que repetir um monte de vezes, às vezes a gente tem que se adequar às outras coisas, mas a gente tem que levar em conta o cão também e o indivíduo, né? Aquilo para eles às vezes não vai ser algo legal ou vai ser algo muito cansativo que ele não vai conseguir fazer tantas vezes. Então as pessoas também, né, têm o bom senso e conseguem entender isso se a gente passar tudo isso antes, não vier com uma surpresa depois. Uma coisa também que eu ia falar para vocês é a questão ali que eu comentei lá atrás e acabei esquecendo depois de falar direitinho. Às vezes o cão quer atuar com outro cão. Isso é muito bom da gente falar também sobre os nossos cães. O meu cão, o Luigi, por exemplo, tem cães que ele gosta e tem cão que ele não gosta. Então, quando tem propaganda com outros cães, eu não mando ele como opção, porque eu sei que pode ser algo estressante para ele, pode ser algo estressante para outro cão e para todo mundo da produção. Então, eu prefiro não passar por essa situação do que ser algo que não vai ser legal para ninguém. Então, se o teu cão, por exemplo, não gosta de outros cães e tem uma possibilidade de uma propaganda que vai ter outros cães junto, a melhor coisa é você não mandar ele como opção, porque não vai ser legal para ele, não vai ser legal para você, vai deixar todo mundo ali que está na gravação estressado. Agora, se o seu cão se dá bem com outros cães, se para ele estar num ambiente com outros cães, interagir com outros cães é algo legal, é algo benéfico, aí sim, tudo bem, não vejo problema nenhum. Já tivemos várias gravações em que a gente precisou ter mais de um cão e assim, muitas vezes é muito divertido, porque aí, claro, a gente só vai pegar a opção de cães que se dão bem com outros cães e muitas vezes a gente procura pegar cães que já têm um convívio ou então pelo menos fazer antes da gravação uma interação entre eles, para que eles já se conheçam e para que seja algo bem bacana no dia da gravação. Isso é uma coisa que também eu não falei para vocês, mas que é bem legal se a gente tivesse a possibilidade de antes da gravação fazer uma interação. Às vezes tem essa possibilidade de um dia antes fazer interação com quem vai gravar, com o cãozinho. A minha gatinha, por exemplo, ela foi fazer uma gravação de um filme no começo do ano e ela tinha que fazer interação com a moça que ia ser a tutora dela no filme, e a moça tinha um pouco de medo de gato. Então eu falei, é melhor a gente fazer um dia antes para ela ver que a minha gatinha é bem boazinha, é bem tranquila e para que no dia as coisas fluam bem. E foi super bacana, porque aí a gente foi um dia antes lá no set, elas se conheceram, ela confiou, viu que a pantufa era bem sossegada, e aí no dia da gravação deu tudo certo, porque a gente já tinha se precavido disso. Já teve casos também que eram cenas mais desafiadoras e que era difícil tanto para o cão quanto para as pessoas que iam fazer a cena e a gente precisou fazer esse treinamento antes. Teve uma propaganda de uma operadora de celular que o Luigi ia gravar o meu cachorro e ele precisava fazer vários comandos. Não eram comandos difíceis, mas o difícil é que ele tinha que fazer uns comandos em sequência e eu não ia poder ficar muito próxima dele, eu não ia poder dar comando de voz. Então ele tinha que começar em pé, aí ele vinha andando até uma pessoa, daí ele sentava num ponto específico e daí ele deitava e punha a cabecinha na perna da pessoa que era como se fosse a tutora dele na cena. Então imagina, né? Era um fica em pé, era o vem, era o para, o senta, o deita e eu coloquei como bico esse comando dele ficar com o focinho assim. Então eram muitos comandos um em sequência do outro. O que que eu fiz? Treinei muito em casa, treinei a minha filha fazendo o papel da pessoa que seria a tutora, dei meu filho, dei meu marido, diversifiquei as pessoas e também fui lá com o pessoal da produção treinar antes com a pessoa que ia fazer a tutora dele na gravação. Então fizemos um tempão do treinamento, aí até foi legal que a gente gravou com o celular, mandou para o pessoal da produção e mostraram para os clientes para ter uma ideia se estava legal, se era realmente daquele jeito. E daí no dia da gravação a gente conseguiu fazer, né? Porque daí de tanto repetir o Luigi já sabia que a ação dele, né? Eu falando ação, ele já sabia que era sair de em pé, que era o fica, ir até a moça, sentar naquele lugar específico, deitar, pôr o focinho ali e ficar ali por um período para ganhar o carinho dela. Então é uma sequência, né? Para eles é tudo questão da gente fazer um condicionamento. A gente induz o comportamento, reforça bastante ele e o cão fica condicionado a conseguir fazer isso.
nessa propaganda em específico, até mesmo no dia ali, eu pedi para eles para fazer mais umas vezes como treino mesmo, porque era um ambiente bem diferente, era um apartamento, um ambiente pequeno, bastante câmera, bastante luz, muita gente por perto, para ele não perder o foco, pedir o máximo de silêncio possível no momento, porque eu tinha um momento dele começar, eu conseguia ficar em pé ali atrás do sofá e falar ação para ele, nem me abaixar já. E aí ele tinha que continuar tudo sem eu estar falando para ele o que tinha que fazer, como que era e como não era. Então a gente teve que fazer uns treininhos antes de começar. Então só para vocês entenderem que às vezes a gente tem situações que são mais desafiadoras, mas a gente tendo feito o condicionamento, o treinamento básico do cão muito bem feito, quando chegar a hora dele atuar ali, ele vai conseguir fazer com louvor a parte dele. Sinais de calma que eu falei para vocês, esses são muito importantes a gente observar, né? Então, por exemplo, o cachorro começou a bocejar demais, começou a lamber o focinho, começou a fazer aquela evitação, né? Virar pro lado, assim, ou então começou a andar em círculos, andar para lá e para cá. Muitas vezes a gente vê que o cachorro está fazendo isso porque ele está ansioso, então está achando aquela situação entediante e não é legal no nosso treino quando a gente estiver fazendo ali, desde o básico até chegar na parte mais difícil, né, mais avançada, a gente observar esses sinais de calma, porque é bom que o cão esteja muito vinculado e querendo treinar mais. O Luigi, quando eu comecei a treinar ele, na época eu comprei um curso de vídeo monitoramento de um colega meu, que é adestrador também lá do Rio Grande do Sul, e ele ia passando passo a passo do treino que eu tinha que fazer, desde a base. O Luigi veio para mim com 50 dias e eu já comecei a treinar ele com essa idade, já pensando nessa questão, né, de propagandas e também show dog, que é dançar com o cachorro. E aí ele foi passando para mim o que eu tinha que treinar por semana. Só que o que acontecia? Eu tava treinando o Luigi todo dia, fazendo um treinamento muito prolongado. E muitas vezes eu via que o Luigi sabia, mas de repente ele não queria fazer e perdia o interesse. E aí eu conversei com esse meu amigo, ele falou, eu acho que você tá insistindo demais. Em vez de você ficar, ele fez muito bem, executou muito bem o comando, você vai lá e fica fazendo um monte de vezes, e aí para ele começou a ficar chato isso. Quando ele fizer muito bem feito, vai lá e dá o jackpot, que a gente chama, que é uma super recompensa, que é ou você dá várias recompensas seguidas, ou você dá uma recompensa, por exemplo, você estava recompensando com ração, aí você vai lá e recompensa com frango, que é uma coisa muito maior. E encerro o treinamento ali. E ele falou, talvez, em vez de você ficar treinando todo dia, dá um dia de descanso no meio desses dias de treinamento. E nossa, foi assim maravilhoso ter feito isso, porque eu percebi que realmente eu estava exigindo demais dele. Então eu passava muito tempo treinando e treinava muito seguido, não deixava ele descansar do treinamento, assim, tipo, todo dia, de domingo a domingo. E isso estava sendo pesado demais para ele. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, encerrar o treinamento no momento em que ele fez o comando ali, bem bonitinho, executou, dar essa recompensa mais alta de todas naquele momento. Nossa, aí fluiu super bem, ele começou a ficar muito mais animado e muito mais motivado. Como eu falei para vocês, ele gosta muito de brinquedo, então começava a usar o brinquedo como recompensa, o brinquedo que era favorito, às vezes deixar aquele brinquedo só para esse momento. É algo muito bacana, né? Muitas vezes no passeio também, então fez ali aquele comando que para ele era difícil, ficou mais tempo no fica, então agora vamos passear, vamos fazer bagunça, deixar na guia longa, jogar o brinquedo, deixar ele correr, buscar, ele adora correr atrás de bola, né? Correr atrás de tronco de árvore, como eu falei para vocês. Então fazer essa motivação com essas recompensas foi algo muito legal e que ajudou a gente a conseguir criar essa conexão maior e fazer com que esses desafios que a gente tem aí na produção fossem todos superados, porque independente de a gente ter que fazer uma diária curta, uma diária longa, ele consegue ficar bem. Já teve um filme que ele foi gravar que foram 14 diárias. E era bem complicadinho, assim, porque era na região metropolitana aqui de Curitiba, era 1h30 para chegar no set. Então imagina, todo dia era 1h30 para ir, 1h30 para voltar, a estrada de chão. Nos primeiros dias ele enjoou um pouquinho no caminho, porque era muita curva. Então teve mais isso, né, para ser um pouco mais difícil para ele. Como era diária de gravação, tinha muitas cenas, muitas vezes a gente ficava esperando, né, gravava uma cena, ia lá, descansava, só que o pessoal da produção fez
um lugar bem legal, pensou nele. Tinha outro cachorro que era da chácara lá onde estava gravando, ele fez amizade, então tinha momentos que eu deixava ele na guia longa brincando com o cachorro. Dependendo do lugar da chácara que era maior, soltava ele, deixava ele interagir, ele brincar. Essa é a coisa mais importante, como eu falei pra vocês. Tinha momentos que eu via que ele precisava descansar, então a gente ia e ele ia dormir um pouquinho, ele ia descansar. Tinha momentos em que ele precisava gastar um pouco mais a energia, porque a cena dele ia ser mais sossegada, e ele ia e descansava. A gente teve bastante desafio nesse filme, teve uma noturna também, então a gente teve que fazer gravação de noite, passamos uma noite lá, e tava uma noite bem fria, e era uma cena bem difícil, assim, que era como se chegasse uma pessoa estranha na casa, e a cena era como se o Luigi fosse atacar a pessoa. Claro, ele não atacava, né, ele é um cachorro super bonzinho, mas o ângulo que vinha a câmera como se estivesse atacando, então a gente teve todo esse desafio de fazer esse treinamento antes dele executar esse treinamento de noite, que não era o comum para ele, né, fazer essa gravação de noite. E acontece isso, né, às vezes se a gente pegar um filme aí, seja um curto ou um longo, a gente vai ter mais diárias. Já teve outro filme que eu gravei com uma pitbull, que ela teve que fazer 4 diárias, também teve noturna, tinha cena bem difícil, que era uma cena em que ela tinha que fazer como se estivesse morta na cena, então nesse caso a gente treinou muito o comando morto e reforçou muito ela ficar naquela posição sem se levantar. Então imagina o desafio, né? Que produção, gente em volta, câmera, luz, a pessoa que fazia o tutor chorando em cima dela e ela não poder sair da posição. Mas é isso que eu falo pra vocês, né? A gente fazendo em casa, bem feitinho o treinamento, colocando a base bem colocada, na hora tudo flui e deu super certo. Mas é importante a gente ter em mente isso, né? Que tem coisas que são desafios, que não são fáceis, mas que quando a gente consegue superar, e o cão também, e a gente vê o trabalho ali feito, o cão conseguindo se divertir, conseguindo ter o descanso dele, conseguindo ter as interações que para ele também vão ser legais, isso é muito gratificante. Espero que vocês tenham gostado. Logo teremos mais um vídeo aí para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.